Tudo bem? Vamos hoje com o nosso quinto vídeo sobre a reforma trabalhista e onde o tema de hoje é um tema de suma importância. Vamos falar da compensação da jornada de trabalho e do banco de horas. Então você, empregado ou empregador, que tem no seu quadro de funcionários, ou você que é empregado, que labora em horas extras, você vai saber como é que funciona, como é que funcionava e como é que passará a funcionar a respeito da possibilidade da compensação da jornada de trabalho e da possibilidade da criação do banco de horas, tá certo? Antes da reforma trabalhista, essa matéria ela era prevista na súmula 85 do TST, tendo em vista que nossa convenção coletiva carecia de normatização a respeito desse tema, tá certo? E a reforma trabalhista ela veio normatizar esse tema e trazer algumas alterações em relação à súmula 85 do TST. Então vamos de um modo didático, direto, falar de como era previsto na súmula 85 e como passará a vigorar esse tema com a reforma trabalhista, tá certo? Na súmula 85 do TST, no inciso 1º e 2º, era previsto o seguinte: a compensação da jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Inciso 2. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver uma norma coletiva em sentido contrário. Ou seja, como era previsto, era possível a compensação de jornada de trabalho, desde que houvesse um ajuste, um acordo individual entre empregado e empregador, e esse acordo deveria ser por escrito, ou que fosse previsto através de acordo coletivo ou da convenção coletiva. E esse acordo individual para compensação de horas era considerado válido, salvo se a convenção coletiva dispusesse de forma contrária, tá certo? Já era previsto a compensação da jornada, que poderia ser também por acordo individual, mas esse acordo individual deveria ser escrito. Com a reforma trabalhista foi criado o parágrafo 6º no artigo 59, que ele prevê o seguinte: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês, tá certo? Então a alteração é que continuou sendo prevista a possibilidade da criação da compensação de jornada por acordo individual entre empregado e empregador. Só que esse acordo não necessariamente precisa ser escrito, pode ser um acordo tácito ou por escrito, desde que essa compensação ocorra dentro do mesmo mês, tá certo? Então você que trabalha em horas extras pode ter essa sua jornada extraordinária tenha ela sendo compensada dentro do mesmo mês, tá certo? Seja por um acordo verbal, um acordo tácito, ou seja por um acordo escrito, e o empregador com isso não estará obrigado a fazer o pagamento das horas extras. Mas se essa compensação não ocorrer dentro do mesmo mês, gerará para o empregador a obrigação do pagamento das horas extras, tá certo? Outro ponto de suma importância é a questão do banco de horas. O inciso 5 da súmula 85 do TST prevê o seguinte: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Ou seja, também era previsto anteriormente, através da súmula 85, a possibilidade da criação do banco de horas. Só que esse banco de horas só poderia ser criado através de norma coletiva, ou seja, através de negociação coletiva, através de acordo ou convenção coletiva. Com a reforma trabalhista, no parágrafo 5º, especificamente do artigo 59, é previsto o seguinte: o banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no prazo máximo de 6 meses. Ou seja, foi criado expressamente na CLT a possibilidade da instituição do banco de horas, inclusive por acordo individual entre empregado e empregador, desde que por escrito. Neste caso, a compensação da jornada extra deverá ocorrer no prazo máximo de 6 meses,
Com a súmula 85 e antes da reforma trabalhista, a possibilidade da compensação da jornada de trabalho poderia ser no prazo máximo de 1 ano. Então, com a reforma trabalhista, houve a diminuição desse prazo. Hoje, através do banco de horas, que mais uma vez pode ser feito por acordo individual, empregado e empregador, desde que seja por escrito, poderá ou deverá ser compensado no prazo máximo de 6 meses, senão o empregador estará obrigado a fazer o pagamento das horas extraordinárias. Complementando as principais mudanças ocorridas, foi instituído o artigo 59B, tá certo? Na CLT, através da reforma trabalhista, mas não houve grandes alterações, porque o que prevê o artigo 59B já era previsto no inciso 3 da súmula 85, ou seja, houve só uma normatização desse tema, que hoje que era previsto só na súmula 85, passou a ser previsto no artigo 59B da CLT, através da reforma. E no parágrafo único desse mesmo artigo 59B, passou a ter a seguinte previsão: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O que isso significa? Com a súmula 85 e antes da reforma trabalhista, a compensação da jornada de trabalho e o banco de horas eram tidos como medidas excepcionais, ou seja, que só deveriam ocorrer de modo excepcional. Se houvesse uma prestação de horas extras habituais, ou seja, regularmente, o empregador era obrigado a fazer o pagamento dessas horas extras, porque desconfigurava a compensação de jornada e o banco de horas. Então, o parágrafo único do artigo 59B veio mudar esse entendimento, veio dizer o seguinte: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ou seja, mesmo que a prestação de serviço extraordinário seja habitual, seja regular, seja diário, será possível a criação entre empregado e empregador da compensação dessa jornada e do banco de horas, tá certo? Haverá essa possibilidade, o empregador não mais será obrigado a fazer o pagamento das horas extras. Lembrando, em resumo, na questão da compensação de jornada, desde que seja por acordo escrito ou tácito, e que a compensação ocorra dentro do mesmo mês, ou com a criação do banco de horas, que é possível através de acordo individual também, só que será escrito, e a compensação desse labor extraordinário terá um prazo máximo de 6 meses para ocorrer. Tá certo? Fugiu desse padrão, o empregador será obrigado a realizar o pagamento das horas extras. Então, essas são as principais alterações ocorridas em relação ao tema com a reforma trabalhista. Só lembrando que passará a vigorar a partir de 11 de novembro do presente ano. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.